Graça, amor e paz. Amém? Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria, muita honra. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, segundo o pastor Reginaldo, por confiar. E o meu coração se alegra, irmãos, porque eu sinto a presença dele agora. O Senhor se faz presente nessa noite. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Amém? Irmãos, estava orando, pedindo para o Senhor uma confirmação. O Senhor me dá uma palavra. E o Senhor, Ele é bom, irmãos. O Senhor, Ele é bom. Amém? Não desista. Continue lutando, porque a vitória é para aqueles que lutam. A vitória é para aqueles que não desistem. Amém? Está difícil? Continue. Continue, porque o Senhor sabe de todas as coisas e tem o tempo certo e a maneira certa de trabalhar em cada vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, lá no profeta Jeremias, capítulo 18, na casa da diaconisa Marivânia. Eu abri o culto lá dos 40 dias, e comentei que eu estava com muita vontade de ler Jeremias 18, e hoje o Senhor nos dá a oportunidade. À medida que você encontrar, vai glorificando o nome dEle. Se coloque sobre os teus pés. Louvado seja o Senhor. Jeremias 18. Eu vou ler do 1 ao 4. Amém? Todos acharam? Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, compartilha com ele, ajuda ele aí, tá bom? Para que todos acompanhem tudo aquilo que eu vou ler aqui, tá bom? Porque de mim não tem nada, nada eu sou, nada eu posso fazer. Mas agora, nesse exato momento, nós vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor tem poder para curar. A palavra do Senhor tem poder para libertar. A palavra tem poder para transformar vidas. A palavra do Senhor tem poder para mudar a tua situação, da tua casa, da tua vida. Porque nós vamos glorificar e nós vamos exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Eu cito ele aqui, irmãos. Oh, Jesus. A palavra do Senhor está escrita assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem o que lhe pareceu. Amém? Os irmãos tomam seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. Irmãos, na casa da nossa diaconisa Marivânia, eu comentei que Jeremias, desde o ventre da mãe dele, ele foi escolhido. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Então Jeremias, desde o ventre da mãe dele, ele nem sabia que quando ele crescesse, ele era escolhido do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui, irmão, a palavra do Senhor fala assim que aquele que é escolhido, ele não tem, irmãos, pai, aleluia, ele não tem o que escolher, ele não tem decisões a tomar. Aquele que é escolhido do Senhor, ele tem que obedecer a palavra do Senhor. Aquele que é escolhido do Senhor, aquilo que Deus falar, ele tem que obedecer. Louvado seja Deus.
Irmãos, o título está aqui, o vaso e oleiro. Irmãos, a diaconisa Kate falou um pouquinho sobre o barro, ali que Deus formou o homem. E também foi falado aqui um pouco sobre Judas. Eu gostaria, antes de entrar aqui na palavra, que colocasse aqui no telão, Mateus 27, do 3 ao 9. Coloca aqui, por favor. Mateus 27, do 3 ao 9. Então Judas, o que traíra, vendo que agora condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de pratas aos principais do sacerdote e os anciões, dizendo, pequei traindo o sangue inocente. Ele, porém, dissera, que nos importa isso e contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro, para sepultá-lo dos estrangeiros. Mais um. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. 9. Então se realizou o que foram anunciado pelo profeta Jeremias, que diz. Então esse texto que nós vamos meditar agora, o Jeremias, ele profetizou. E o que aconteceu naquele dia, que Judas, ele foi ali entregar as moedas, né? Ele se arrependeu ali, foi devolver as moedas ali que ele tinha ganhado para trair Jesus. Então, dentro desse texto aqui, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que o vaso, aqui no tema aqui, o vaso e o oleiro. Irmãos, nós sabemos que há muito tipo de vaso e há muito tipo de barro. E só 8 tipos de barro, ele serve para ser feito vaso. Numeras quantidade de barro, mas só 8 tipos ele é apropriado para fazer vaso. Louvado seja o nome do Senhor. E desses 8 tipos de barro, irmãos, que serve para fazer barro, para fazer vaso, esses 8, ele tem 5 nutrientes. 5. Mas se o barro, ele não tiver o nutriente, ele não serve para ser vaso? Depende, irmãos. Depende. Se ele aguentar o processo, se ele aguentar o oleiro trabalhar nele, de repente, ele consiga ser um vaso. Ele consiga aguentar o processo. Mas a palavra de Deus fala assim que, a palavra de Deus veio a Jeremias e falou para ele assim, levanta-te. Irmãos, aqui, o barro, irmãos, quando ele é extraído ali e levado para a casa do oleiro, ele é colocado num lugar, e por 3 dias, o oleiro ali coloca água sobre o barro. Coloca água sobre o barro no dia, no outro dia vai observar aquele barro, coloca mais água, no outro dia vai observar e coloca mais água. Quando o barro está apropriado, aleluia, quando o barro está no jeito, preparado para ir para a roda, daí o oleiro, ele faz uma preparação naquele barro. Ele não já pega automaticamente e já leva para a roda, não. Ele pega aquele barro, né, passa ainda por 3 processos para depois chegar na roda. Louvado seja Deus. E aqui a palavra de Deus fala assim que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Irmãos, todo aquele que é escolhido do Senhor,
o Senhor nunca vai deixar ele sem palavra. Todo aquele que é escolhido, o Senhor sempre tem uma palavra. Se você é escolhido do Senhor, o Senhor tem uma palavra para o teu coração. O Senhor quer falar contigo através desta palavra. Louvado seja Deus. E aqui algo bem interessante, irmãos, no versículo 2 está escrito assim: levanta-te e desce. Então, para a pessoa levantar, ou ela estava sentada, ou ela estava deitada. Aqui a palavra de Deus fala assim, que levanta-te e desce. Então, primeiramente, ele se levanta, e agora o Senhor fala assim: agora você desce a casa do oleiro. Ou seja, Deus dá para ele um endereço. Aquele que é escolhido do Senhor, o Senhor sempre direciona. Sempre o Senhor vai dar direção. Irmãos, quem é escolhido do Senhor, o Senhor não deixa ver, irmãos. Não deixa ir sem uma palavra, sem uma direção, sem um ensinamento, sem sequer falar com ele. Aqui a palavra de Deus fala assim, que Deus falou para ele assim: levanta-te e desce a casa do oleiro. Agora, irmãos, o Jeremias está descendo para a casa do oleiro. Ele está num lugar que não é dele. Então, se ele está num lugar que não é dele, então ele não pode falar nada. Ele tem que escutar aquilo que o dono da casa quer falar. Se você está num lugar que não é seu, você não pode falar muito. Você tem que escutar que o dono da casa fale contigo. Então, Jeremias, quando chega ali, a palavra de Deus fala assim, que ele desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, na casa do oleiro sempre tem uma palavra. Na casa do oleiro sempre tem algo para nossas vidas. Aqui está falando assim: desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir. Irmãos, a gente escuta muita gente falar assim: não, mas não preciso eu estar na casa do Senhor para me ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, eu falo para você, não é em qualquer lugar que você ouve a palavra do Senhor. Não é em qualquer lugar. Porque se fosse em qualquer lugar, Deus tinha dado outro endereço para Jeremias. Mas a palavra de Deus fala assim: desce a casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, é Deus que faz nós ouvir, é Deus que faz nós entender, é Deus que dá a direção, é Deus que fala, é Deus que faz. Quem crê nessa palavra? Amém? Então aqui a palavra de Deus fala assim, que ele desce. Versículo 3: desci a casa do oleiro e vi. Então Jeremias agora, ele se depara com um cenário. Louvado seja Deus. Ele desceu, ele obedeceu, e aqui a palavra de Deus fala assim, que ele desceu e vi. Olha só, todo aquele que obedece a palavra do Senhor, o Senhor não deixa nada escondido. Ele mostra, ele nos faz ver, ele faz a gente ouvir, ele faz a gente sentir. Louvado seja Deus. Porque nós estamos obedecendo aquilo que o oleiro, aquilo que a palavra de Deus fala. Louvado seja Deus. Aqui está escrito assim: desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Olha só, o oleiro já tinha preparado o barro, já tinha molhado 3 vezes, já tinha passado por 3 processos. Agora o oleiro pega aquela quantidade de barro e coloca sobre a roda. Algo muito interessante, que o oleiro, quando pega, irmãos, o barro e coloca sobre a roda, não estou falando, isso aqui nem no tempo de hoje. No tempo de hoje você aperta o botão, a roda gira. Mas naquele tempo era no pedal. Quem lembra da máquina de costura assim, ó? Quantas vezes eu vi minha mãe costurar, e ela, ó, não era elétrico não. Quantas vezes? Então aqui nessa época, irmãos, né, essa roda, ela girava em torno do pé. Aqui, irmãos, quando o oleiro pegava o barro e colocava sobre a roda, era o pé que controlava. Se o pé acelerasse, a roda acelerava.
Se o pé maneirasse, a roda maneirava. E se o pé parasse, a roda também parava. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que Deus fala para a gente acelerar. Tem coisas na nossa vida que Deus dá uma maneirada. E tem coisas na nossa vida que Ele fala assim, para. E se a gente não parar? O vaso quebra. Se não obedecer a palavra do Senhor, o vaso quebra. Não vai sair o vaso perfeito. Não vai sair o vaso da maneira que o oleiro quer. Por quê? Porque o que controla a roda é o pé. Louvado seja Deus. O que controla o processo é você estar ligado no pé. Não é na mão, é no pé. Porque é no pé que tudo sai. É no pé que nós vamos ter a vitória. É no pé que nós vamos conseguir ser vitorioso. Louvado seja Deus. E aqui a palavra de Deus fala assim, que Ele coloca o barro ali sobre a roda, e ali Ele começa. Ele começa a pedalar. Ele vai pedalando e a roda vai girando. E ali, irmãos, depois que ele coloca o barro, ele pega a água e coloca sobre o barro e começa a amassar. O porquê ele começa a amassar? Porque ele quer sentir se o barro ele está pronto. Ele quer ver se no barro não tem alguma imperfeição. Ele quer saber se o barro não tem alguma coisa dura. Porque tem barro, irmãos, que demora a molhar. Existe barro, irmãos, que é só misericórdia de Deus. Existe barro que está tudo bonitinho por fora, mas por dentro ainda tem umas pedrinhas, por dentro ainda tem alguma coisa que vai impedir daquele vaso se formar, irmãos. E algo bem interessante, quando ele molha e começa a amassar, que ele percebe que o barro está pronto, ele começa a trabalhar, ele começa a colocar a mão por dentro e fazer o buraco. E aí, irmãos, algo bem interessante, que quando ele começa a colocar a mão por dentro, ele vai formando o vaso de dentro para fora. E algo bem interessante, irmãos, que a mão dele de dentro e a mão de fora, elas trabalham em conjunto. É em conjunto. Aquilo que está transparecendo de por fora, ele também tem que transparecer por dentro. Se por fora está saindo tudo bem, por dentro também tem que estar bem. A palavra de Deus fala assim, que ele vem puxando de dentro para fora, irmãos. Ali os dedos ali alinhados. Por quê? Até chegar à espessura perfeita de um vaso. É a mão de dentro, irmãos, que identifica o que os olhos não veem por fora. Eita glória. É forte, irmãos. É a mão de dentro, irmãos, que sente. Porque ele está olhando para fora, está tudo perfeito. Ele está vendo que o barro está ficando, o vaso está ficando lisinho, está dando a forma, está chegando no estado, no tamanho que ele quer. Mas a mão de dentro, irmãos, que sabe como que está o vaso. Olhando assim, está tudo perfeito. Olhando assim, fala assim, nossa, está 12/8. Está lindão, está bonitão. E a mão de dentro? E a mão que está vindo por dentro? E os dedos que estão vindo por dentro? Porque, irmãos, a aparência todos os olhos vê. Mas o que está por dentro, é só a mão do oleiro que sabe. É só a mão do oleiro que sente, irmãos. Se tiver alguma coisa, ele sente, ele para a roda e começa a trabalhar no vaso de novo. Enquanto o barro não tiver adequado da maneira que tem que ser, ele vai amassando o barro até fazer um vaso perfeito. Louvado seja Deus. Algo bem interessante aqui, irmãos, que ele está fazendo ali sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Olha só, não está escrito aqui que ele pegou e jogou fora e pegou outro barro. Não, ele trabalhou no mesmo. Irmãos, aí eu fiquei pensando, assim, mas como que um vaso
ele se quebra na mão do oleiro. Como que um vaso, ele se quebra na mão de Jesus? Como que um vaso, ele está servindo ao Senhor, ele está fazendo as coisas tudo certo, e ele se quebra, irmãos? Você já pensou nisso? Pergunta para mim assim, o porquê, Diácono César? Porque nós enxergamos só aquilo que está fora, irmãos. Só aquilo que está fora. Se for preciso, ele quebra e faz de novo. Feliz aquele, irmão, que se quebra na mão do oleiro, porque ele sabe fazer de novo. Ele não descarta. Se tiver alguma coisa, ele vai tirar. Se tiver alguma imperfeição, ele vai tirar. Ele vai trabalhar. Se precisar de mais água, ele vai colocar mais água. Ele vai deixar aquele barro, irmãos, da maneira que ele quer. E é só ele, irmãos. É só ele que consegue fazer aquilo que o homem não consegue. É só o Senhor Jesus que consegue trabalhar dentro de mim e dentro de você e tirar toda a imperfeição. É só ele, irmãos. E aqui a palavra de Deus fala assim que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro, e ele fez conforme o que lhe apareceu. Olha só, ele fez conforme a maneira que ele quer. Deus, ele faz a maneira que ele quer, irmãos. Como ele quer, aonde ele quer. Aquele que permanece na mão do oleiro, ele trabalha no tempo dele, na hora dele e como ele quer, irmãos. A gente tem que permanecer na presença dele. Nós temos que permanecer olhando para os pés. Nós temos que permanecer, irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, nós sabemos que o oleiro ali, ele faz o vaso de novo. Mas nós sabemos que aquele vaso ficou perfeitamente como Deus queria. Ele não desiste, irmãos. Aquele que permanece com ele, aquele que permanece ligado aos pés dele, aquele que permanece na presença dele, ele cuida. Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da nossa família, ele cuida de todos os detalhes, irmãos. É só nós permanecermos na presença dele. Porque aquele que se levanta, aquele que sai da presença dele, é só a misericórdia de Deus. É só a graça do Senhor. E algo bem interessante, irmãos, que quando ele termina de fazer o vaso, que chega ali, do jeito que ele quer, olha só, agora ele precisa tirar o vaso ali da roda. Ele precisa tirar, porque o vaso, ele está grudado ali, o barro está grudado ali. Aí ele pega um fio de arame, irmãos, e começa a cortar o vaso por baixo, para ele soltar daquela roda. Ele corta ali pelo a parte de baixo do vaso. Depois que ele corta, ele consegue tirar o vaso da roda. Ele precisa desprender o vaso da roda. Ele precisa liberar o vaso daquela roda, irmãos. Ele precisa tirar dali para ir para o forno. Para o vaso passar por mais um processo.
E se ele aguentar o processo do forno, se ele não trincar no forno, o oleiro vai tirar e falar assim: está aqui um vaso perfeito. Está aqui um vaso próprio para o uso. Está aqui um vaso apropriado. Está aqui um vaso para ser utilizado. Só que esse vaso, irmãos, que o oleiro faz, não é permitido colocar qualquer coisa. Esse vaso, que é eu e você, a gente não podemos permitir que entre qualquer coisa nesse vaso. Porque a palavra de Deus fala assim, que nós somos vaso de honra. Se nós somos vaso de honra, o olheiro fez para uma utilidade, para ser usado por ele, para ser colocado aquilo que ele quer. Não é para mim fazer o que eu quero e deixar entrar dentro desse vaso aquilo que eu quero. O que tem que entrar aqui dentro, irmãos, é algo que Deus quer que entre. O que tem que entrar dentro de nós é aquilo que Deus quer, irmãos. Se nós somos vaso, né? É daqui que saiu aquela frase assim: e aí, vaso, tudo bem, vaso? Quando alguém um dia falar com você: e aí, vaso, tudo bem? Se ele não falar assim: e aí, vaso de honra? Quando ele fala assim: e aí, vaso? Fala assim: de honra. Porque existe muito tipo de vaso. Existe vaso de desonra. E aí? Então complete a frase. Se a pessoa não falar assim: e aí, vaso de honra? Se ele não fala assim, quando ele fala assim: e aí, vaso? Fala assim: de honra. Porque, irmãos, nós temos que declarar que nós somos vaso de honra, que nós fomos formados por Deus, que nós, irmãos, nós não vê a nossa existência, nós não estamos aqui, irmãos, porque nós queremos, foi Ele que nos escolheu. Se você está sentado nessa cadeira hoje, não foi porque alguém te convidou, é porque o Espírito Santo trabalhou na tua mente e falou assim: você vai hoje. De repente você está sentado nessa cadeira, está todo arrebentado, irmãos, está todo rachado. Mas se você estiver na mão do oleiro, ele faz um vaso novo. O processo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas se você se colocar na posição e falar assim: Senhor, Tu és o meu oleiro, me refaz. Porque, irmãos, Ele não joga ninguém fora, a não ser aquele que se levanta e vai embora. Judas, ele se levantou da mesa e foi embora, mas já estava escrito pelo profeta Jeremias. Irmãos, essa palavra, há muitos anos depois, ela ainda vai falar com muita gente. Antes de Jesus vir, Jeremias já tinha falado. Porque ali na mesa, irmãos, Jesus tentou, porque Ele não quer perder ninguém, irmãos. Ele não quer que ninguém se perca. Jesus tentou, pegando aquele pão molhado e colocando na boca de Judas. Ele estava falando para Judas: Judas, eu não quero te perder. Judas, eu te amo. Judas, não faz isso. Judas, eu sei o que está no teu coração. Não faz isso. Mas Satanás já tinha tomado o coração de Judas. Irmãos, aquele que pede a graça do Senhor, irmãos, Jesus tentou, Judas não.
Os discípulos todos perguntando: quem é? Quem vai ser? Nem para Pedro que Jesus, a palavra de Deus fala assim, que Jesus amava Pedro. Nem para Pedro Jesus falou. Só deu uma dica. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos dá muita dica. A palavra do Senhor nos dá muita alerta. Toma cuidado, veja bem, é isso mesmo, é isso que você quer fazer, você tem certeza? Olha só as consequências, que se você fizer isso, a consequência é isso. A palavra de Deus orienta. A palavra de Deus, irmãos, ela avisa. Ela avisa com antecedência. Aquele que é um vaso de honra, irmãos, o Senhor não deixa sem resposta. O Senhor não deixa caminhar de qualquer jeito. O Senhor não deixa ir para qualquer lugar. O Senhor não permite que nada entre se não for da vontade dEle. Enquanto Judas estava na mesa, Jesus estava lutando com ele. Mas depois que ele se levanta, a palavra de Deus fala assim, que Satanás entrou nele. E depois que Satanás entrou na vida dele, no coração dele, e lá na frente, quando ele se encontra com Jesus, que beija a face de Jesus, Jesus ainda fala com ele: meu amigo, olha que amor, irmãos. Olha que amor. É isso mesmo, Judas? É isso? Se é isso que você quer, então faz. Irmãos, não vale a pena. Judas tentou reverter tudo aquilo que ele fez. Mas Jesus já tinha falado com ele. Judas não era inocente daquilo que estava fazendo. O Judas, ele sabia o que ele ia fazer. Mas Jesus tentou impedir, irmãos. E voltando aqui para o barro. Esse barro aqui, irmãos, o oleiro, ele fez um vaso de honra, conforme a maneira que ele quis fazer. Não se afaste da presença do Senhor. Não deixe, irmãos, nada afastar você da presença do Senhor. Continue na presença dEle. Porque Ele é fiel, irmãos. Se você é um escolhido de Deus, se você está aqui, irmãos, porque Ele te escolheu você. Se você é um escolhido, não troque por nada. Não troque Jesus por nada. 30 moedas. E lá na frente ele tentou se arrepender. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela nos alerta. A palavra de Deus, irmãos, ela nos livra. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela liberta, irmão. Nós temos que estar atento nos detalhes. Nos detalhes. O oleiro, ele trabalha no vaso, irmãos, com o mínimo detalhe. Enquanto não chegar da maneira que ele quer, ele não para. O barro vai secando e ele vai molhando.
Ele vai trabalhando, o barro vai secando, ele vai molhando, até chegar no objetivo que ele espera que o vaso chegue. Guarda essa palavra no teu coração. Que o Espírito de Deus ministre essa palavra no teu coração. Você é precioso. De repente você não esteja hoje um barro apropriado. De repente você está no primeiro processo, quando alguém vai lá colher o barro, cheio de sujeira, cheio de pedra, cheio de imperfeição. Mas dentro de você, irmãos, existe algo muito poderoso. Todos os nutrientes que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que testifica em nós, o Espírito Santo está dentro de você, irmãos. O Espírito Santo, ele vê e ele pode tirar toda a imperfeição do barro. Todas, irmãos. Guarda essa palavra no teu coração. Gostaria que você colocasse em pé. Aplauda ao Senhor.